dizer que é uma alegria muito grande estar aqui nessa roda de conversa com o Paulo e demais lideranças religiosas, meus colegas são de academia, né? Eu sou o Carlos Eugênio Soares aqui, o Paulo Santos, fotógrafo da Baixada. Quando eu cheguei aqui hoje, encontrei com ele, fui muito emocionado, há muitos anos que a gente se conhece, e são pessoas que estão fazendo projeto. Conheci também hoje, estava hoje com a Luciene Lacerda aqui, né? Estava conversando com ele fora, dizendo o quanto que é incrível isso no mês de novembro, permitir o encontro, né? e a congratulação de diferentes iniciativas na luta contra o racismo e também no processo de rememorar as histórias africanas, as histórias crioulas, as histórias afro-brasileiras, as histórias indígenas, né? E como que a gente pode compreender a Feira Afro-Literária de Magé, a sua primeira edição, né? Como também uma iniciativa que se soma a esse processo de luta, de resistência e de compreensão, de rememoração das histórias africanas da formação social e cultural no Brasil. Isso é muito incrível, né? A gente está aqui nesse processo. A minha relação com a cidade de Magé é muito intensa e desde muito tempo, né? Desde quando eu fazia mestrado, há quase 30 anos atrás, eu redescobri Magé. Eu conhecia Magé como garoto, como menino que vinha nas cachoeiras, que vinha na praia, né, que vinha comprar farinha no Sururi, que vinha passear e peretar atrás de bailinhos e de outras coisas, de brincadeiras, de festas, de rua. E de repente, quando eu já com 20 e poucos anos, fazendo mestrado, eu redescubro Magé como um grande celeiro de histórias africanas, de histórias afro-brasileiras, de grandes iniciativas. Né? Vocês veem, a gente está falando de uma cidade que é uma das poucas cidades do Brasil, sobretudo do Rio de Janeiro, que você pode ver que tem 3 quilômetros registrados em pleno século XXI. E mais, pelo menos, outras 5 comunidades que esperam ainda esse reconhecimento. E isso é porque a memória africana, a memória afro-brasileira está viva na cidade, tal qual a memória indígena está muito viva e muito presente. Então, eu, enquanto historiador, eu acabo encontrando desde o século XVII a presença africana e indígena daqui em diferentes documentações, seja em livros de batismo de africanos que vinham para cá traficados, que chegavam a se batizar. E aí isso é uma ação do colonizador, parece ser uma coisa ruim, que a gente precisa pensar criticamente. Mas é essa documentação que permite saber o nome desse indivíduo, de onde ele veio, se ele era casado, se ele tinha filho, ele batizou esse filho, ele tinha um padrinho, o padrinho do filho, esse padrinho também tinha conhecido. E aí você vai tentando, através dessa documentação, reconstruir um pouco a ideia da comunidade que esse africano estava vivendo. Né? Em geral, africanos bancos, né? Africanos que vinham da África centro-ocidental, e esses africanos bancos, como princípio civilizatório, como princípio cultural, eles estavam conectados ancestralmente com a terra. E para se conectar ancestralmente com a terra, era preciso reverenciar aquele que tinha pisado naquela terra anteriormente. E aí a gente encontra muitas conexões entre os povos africanos e os povos indígenas na cidade de Magé. Então tem, por exemplo, vários livros de africanos batizando filhos que os indígenas são padrinhos. Né? Por exemplo, muitas mulheres africanas casando com homens indígenas, muitos homens indígenas casando com mulheres africanas. Tem um processo de inquisição, né, aqui no século XVIII, de um indígena chamado Miguel Pestana, né, que ele carregava uma bolsa de mandíbula africana que ele tinha recebido de um africano de origem banto e que eles trocaram saberes e informações que estavam de depoimento do Miguel Pestana no processo de inquisição. Eles trocaram saberes, né, e no final da vida o africano entrega essa bolsa que o inquisidor chama de bolsa de mandíbula para esse indígena. Isso é muito bonito, porque essa bolsa de mandíbula, embora tenha toda a
uma lógica racial, racista e colonial do olhar que Deus sobre ela, para a gente pode ver como um grande simbolismo dessas conexões indígenas e africanas no território de Magé. Depois, no século XIX, a gente encontra de novo outros viajantes passando por aqui e mostrando os africanos trabalhando com a cultura da farinha de mandioca. Então, o trabalho africano trabalhando com a cultura indígena, né? E essa farinha de mandioca vai para a África, né? Daqui de Magé vai para a África e chega na África e se torna um alimento extremamente comum e recorrente no território africano. E em 1855, mais ou menos, por exemplo, tem uma francesa, uma viajante que passa por aqui e descreve uma fazenda inteira na região ali na proximidade de Mauá, né, chamada Fazenda São José, e ela vai descrevendo inclusive a presença de uma liderança religiosa africana que vivia nas proximidades da fazenda, e todas as vezes que havia alguém doente, seja uma pessoa, seja até um animal, se recorria ao conhecimento desse sacerdote que vinha até a fazenda para fazer as efusões de ervas, as orações, os cantos, estabelecia os preceitos, e as pessoas depois, nesse diário, vai ser escrito o ponto que ela fica admirada que esse conhecimento sarava por ela. E aí é muito importante dizer isso, porque o racismo traz feridas, né? As chamadas feridas coloniais. Mas, ainda hoje, as memórias dos saberes africanos e indígenas que vão curando essas feridas coloniais à medida que a gente vai fortalecendo o conhecimento sobre o brasileiro, sobre o território e sobre essas culturas que são ricas e importantes para nós. Muito obrigado. Obrigado por vocês estarem aqui. Sou o seu Carlos Eduardo, sou professor da Federal Rural do Rio, junto com o nosso amigo aqui, Eduardo Posidônio, e eu venho dedicando, desde a minha graduação, sobre estudos de migração, porque isso era uma coisa muito importante para mim, porque a minha família é uma família migrante, parte dela é do Centro-Oeste, parte dela é de Feira de Santana, e eu sempre fiquei muito preocupado, desde a minha graduação, mestrado, doutorado, daquela explicação sempre usual da formação da favela na cidade do Rio de Janeiro, que era de ter acabado a escravidão, essa população escravizada vai para o centro do Rio de Janeiro, não consegue emprego, não consegue habitação e vai ocupar as encostas da cidade. Então, tanto no mestrado como no doutorado, eu tentei dar voz a essas pessoas que fizeram esse processo de migração. Então, ali em Nova Iguaçu, que é o antigo Iguaçu, que pegava boa parte dessa região, pegava boa parte desse território que a gente está, eu consegui identificar que maior parte dessas pessoas que eram consideradas pardas, pretas, vieram da região do Vale do Paraíba e se instalaram por esse antigo Iguaçu, principalmente ali no interior, do que a gente considera hoje centro do Nova Iguaçu, e regiões como a região da Mesquita. E ao mesmo tempo, todo esse trabalho começou também a partir de uma pesquisa inicial que foi no quilombo de São José da Serra, vocês conhecem, que fica em Valença, e a partir de quilombos ali na região também do entorno. E era muito impressionante que quando a gente entrevistava essas famílias que continuam nesses territórios, todo mundo que migrava, boa parte, de 80% a 90% dessas pessoas vinham para essa região da Baixada Fluminense. Então isso foi muito interessante para reconstruir esse caminho e essa trajetória da vida dessas pessoas. Então hoje, você perguntou também, Marta, para falar o que a gente está fazendo hoje, eu estou indo para a área das humanidades digitais e eu estou montando um mapa georreferenciado com histórias dessas pessoas localizadas nos seus territórios. Então, hoje, eu tenho 3.400 histórias de pessoas que foram para a cidade do Rio de Janeiro, e para a Baixada Fluminense eu tenho histórias de 2.812 pessoas que fizeram esse processo de migração do Vale para essa região. Já estão postos, existe um ganho, mas não tão grande quanto a gente falar com a oralidade indígena, com o saber ancestral, com a medicina indígena, porque a gente tem sempre que ter uma validação
acabando o doutorado, é uma história de todos nós. Porque a gente está lá contando a nossa história com outras narrativas, tentando, como formiguinha, né? Porque os movimentos indígenas gostam muito de uma música que fala assim, pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não assenta o formigueiro. Então é uma questão de a gente estar em passos de formiga, na minha opinião, mas a gente está incomodando. E muitas vezes quando eu estou em alguns momentos eu pensei que esse não é o meu lugar. Né? Eu estou aqui destoando, eu estou aqui fora do meu contexto, mas eu cheguei à conclusão que nós temos que ocupar os lugares sim. Nós precisamos ocupar os lugares, nós precisamos estar presentes para que a nossa voz, a nossa narrativa, não só nossa, né? Mas de quem de onde a gente pertence, de toda a nossa ancestralidade, esteja presente. Fazendo conferências com outras narrativas e saindo do que é o Brasil, né? Uma verdadeira história que não tem um único lado. Obrigada. Enfim, sou, como o Cabo já falou, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, trabalho com religiosidade centro-africana há bastante tempo, desde o mestrado e no doutorado. Aquilo que na escola a gente antigamente chamava de bandos, era também de África, entre bancos e sudaneses. Enfim, eu vim tentar entender o que esses grupos tinham trazido para cá, principalmente para o Rio de Janeiro, em termos de religiosidade, em termos de práticas sagradas. E no começo da caminhada foi interessante, porque sempre falava, é muito complicado ouvir falar que esses povos trouxeram para cá de religiosidade. Quem trouxe religiosidade para cá foram os nagôs, foram os yorubás, enfim. E quando a gente começa a fazer pesquisa, a gente percebe que é bastante diferente. Ouvir você falando do quilombo São José foi muito interessante, porque foi um dos primeiros lugares que eu fui, ainda antes do mestrado, na escola ainda, professor da educação básica, levando os alunos, eu falei, é lá, que eu vou chegar nesse quilombo e eu vou descobrir, vou entender o que eles trouxeram de sagrado para cá. E aí quando eu chego no quilombo São José da Serra, eu tinha no quilombo São José da Serra a igreja de São José, onde São José e o menino Jesus eram pretos, o altar era um tronco de árvore, a Jerusalém, na verdade, era o próprio quilombo São José, desenhado atrás do altar da igreja. Acima do terreiro do quilombo tinha o terreiro de Umbanda, a minha época comandado por meu TT, herdado de sua mãe, Zeferina, filho, mãe Zeferina, tinha uma neta, tudo filho de escravizados. E mais acima ainda do quilombo tinha o Jequitibá, dado como sagrado. E aí na minha primeira visita no quilombo eu perguntava, qual é a religião de vocês? Eu sou católico. Eu sou católico, meu Deus, voltei com muito mais dúvida do que com resposta. Mas é isso que é importante quando a gente fazer pesquisa, quando a gente quer fazer pesquisa, a gente precisa exatamente das dúvidas. E aí, exatamente, quando fui para os arquivos, quando fui para as leituras, é que eu pude perceber o quanto a visita ao quilombo São José da Serra, e daí foram 15 anos quase ininterruptos de visita, levando alunos para conhecer aquele espaço. E aí eu pude perceber como mantinha ainda essas raízes centro-africanas, os povos dos antigos reinos do Congo, reino de Angola, de Benguela, e o que eles estão trazendo para cá de religiosidade. E pude perceber que não tinham contribuído somente no campo do sagrado, mas no nosso processo civilizatório. Está aqui o professor Eugênio, muito bom poder falar isso na sua frente. Nós já participamos do documentário junto do Rio Negro, mas poder falar isso agora na sua frente. O Zumbu, Rumor de Muitas Vozes, foi um livro que eu li de ponta a ponta, anotando ali citação por citação, fonte por fonte. O meu Zumbu é muito rabiscadinho, tanto que eu precisei há pouco tempo passar para os alunos, eu tive que caçar outro para poder xerocar, porque estava muito rabiscado, porque foi uma base, Zumbu, ou seja, casa de Angu, onde se reuniam na frente do Angu e lá atrás com a prática sagrada. Eu comecei a pesquisar as casas no centro do Rio de Janeiro. Esse Rio de Janeiro que a gente hoje chama de Rio de Janeiro Antigo, era, na verdade, claro, em todos os espaços, mas ali que tinham as primeiras casas religiosas no Rio de Janeiro, comandadas por diferentes lideranças
africanas. Depois eu estendi isso aqui um pouco para o interior, e aí, em Elcio e eu tivemos a felicidade de escrevermos um artigo juntos, falando dessa francesa, Adèle Tossan, que escreve um livro, depois de viver um bom tempo no Rio de Janeiro, escreveu Uma Parisiense no Brasil. Ela veio para cá na primeira metade do século XIX, marido e ela vão, inclusive tem um bom relacionamento com a família imperial, porém na primeira metade do XIX, com aquele suco de cólera no Rio de Janeiro, os médicos recomendaram bons ares. E os bons ares nesse contexto era exatamente no meio do Verde, e vieram para cá, exatamente onde hoje é Magé, uma fazenda com mais de 120 escravizados. E no livro que ela escreve, ela deixa claro o encantamento dela com esse velho Cabinda. O Nelson acabou de falar dele, é um africano Cabinda, e ela descreve situações dele em diferentes momentos. Ele curando, por exemplo, um animal da roça, um cavalo mordido por cobra, um animal caído, que ele vai lá e com a arte de cura dos vapores ele consegue fazer aquele animal voltar à atividade. Uma outra cena muitíssimo interessante, que aí mostra que nada dessas práticas eram feitas em segredo, ao contrário, essas práticas sagradas, tanto as ameríndias quanto as africanas, eram feitas às claras e com a ciência de todos, porém com muita sabedoria dessa população, tem um momento em que ela está com o fazendeiro, lembra disso, na varanda, e de repente uma carroça volta da roça com 3 escravizados dentro, e o senhor fala, ué, por que estão voltando agora? O escravo grita lá, o escravizado grita lá, fulano foi mordido por uma cobra. Luiz. Luiz foi mordido por uma cobra. E o senhor rapidamente grita, chama o feiticeiro. É claro que é uma escrita europeia, e quem tem que fazer o papel de interpretar e reinterpretar essa fonte somos nós. Na verdade, quem ele estava querendo chamar? Quem entendia da arte do ofício de curar, que era o velho Cabinda, que era esse africano que conhecia do ofício da cura. E ele vai lá e cura o Luiz da picada de cobra. E uma das cenas que eu mergulhei nesse livro, que trabalhei na minha tese, é uma cena que ela descreve de festa, em que ela confunde o velho Cabinda com um rei, porque ele é reverenciado por todos no meio da moda. Existem músicos que tocam 2 tambores, que ela chama de tambores, são os engomas, que nós chamamos de meio, e ela chama de dançarinos. Ela entende, na visão francesa dela, como festa. Ali estava acontecendo um ritual religioso, comandado por um centro africano. Eles cocaram na cabeça, um cocar, que a princípio poderia ser confundido com um cocar indígena, mas na verdade era um cocar dos antigos gangues de Angola, os gangues religiosos de Angola, e comanda toda aquela cerimônia aqui em Magé. E os seus senhores ali trabalhando, achando que aquele era uma grande festa, era um grande evento de puro e simples divertimento no final de semana. E ela confunde, achando que era rei, porque as pessoas não reverenciavam, como se Pai Paulo não fosse reverenciado na sua casa hoje em dia, como se todas as lideranças não fossem reverenciadas na sua casa. Existe todo um respeito na reverência da liderança. Então, a gente lê essas fontes hoje, interpreta essas fontes, e é um pouco isso que o Cadu falou também. Pesquisa histórica é uma tentativa da gente dar voz, hoje em dia principalmente, a essas pessoas que, para a antiga maneira de se fazer história, era apagada, não tinha nome, não tinham visibilidade, e hoje ganham não só essa visibilidade, mas saem dos muros das universidades e vão também para dentro das escolas, vão para dentro dos espaços escolares. Por exemplo, essa feira aqui hoje, estamos em pleno feriado, e hoje aqui, desde de manhã, a gente já viu passar pelo menos uns 3, 4 grupos escolares, ou seja, quem leva o tempo inteiro o que está sendo falado na universidade para dentro da escola é o professor. E esse nosso professor hoje está sendo o tempo inteiro
bem formado, buscando boa formação. Então, quando a gente fala aqui, a gente está falando de um assunto que nós também chegamos na ponta, que é a nossa educação básica, que é a nossa saúde. É evidente que a gente precisa lutar cada vez mais para que isso se amplifique. Enfim, era um pouco isso que eu queria falar, agradecer mais uma vez e desejar toda a honra e excelência. Obrigado, gente. Agora eu vou pedir para que o pai Paulo de Ogum, eu possa falar um pouquinho sobre a religiosidade maior. Boa tarde a todos. Agradeço os presentes. A religiosidade maior, para mim, é uma missão. Fui designado por Deus que acredito num Deus onipresente, onipotente e onisciente. Por isso venho desconstruindo a questão da fala cristã, em que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e só se chega a Deus através dele. Eu desconstruo isso porque eu chego a Deus através de todo Deus. Começando com isso, que é a base da comunicação. Então, eu recebo as pessoas para acolhê-los, para encaminhá-los, e até aqui, em casa esse ano completa 31 anos de fundação, e os acolhimentos são efetivamente abençoados. Então, eu desconstruo essa fala, e essa única verdade que eu sinto para mim, porque acredito na onipotência, na presença e ciência desse Deus. E para mim, é uma outra reflexão que faço, em respeito a todos os homens presentes, para mim Deus é mulher. Porque a perfeição que é esta natureza, a perfeição que acontece desde o movimento no ventre dessas mulheres majestuosas, é muito perfeito, não desmerecendo a nossa capacidade de fazer coisa boa e coisa certa, mas as mulheres têm uma habilidade, uma habilidade muito maior que nós. Então eu venho refletindo sobre isso e falo sobre isso. Para mim, Deus é mulher. Então todo esse processo da aplicabilidade desta fé, que é direcionada para mim num processo baseado na abertura epistemológica, entendendo cada indivíduo nas suas singularidades e colocando na pluralidade. Nós somos todos iguais diante das nossas diferenças. Então, para desconstruir esse processo, eu, quando inaugurei esta casa, inaugurei uma proposta sustentável e contra-colonial. Por que contra-colonial? Porque nós não precisávamos mais, como o Nelson falou, como o professor falou, de utilizar símbolos de outra religiosidade para pontuar o que a gente cultua. Então, não precisa mais usar uma imagem, não precisa mais enganar aos colonizadores. Nós avançamos, nós ocupamos o nosso espaço e estamos aqui a cada dia para nos entender quem somos, o que fazemos aqui e para que estamos aqui. Então, dentro desse contexto, a magnitude desse Deus tem um olhar efetivamente individualizado. Ele conhece cada um de suas criaturas. Então, todo o processo do meu diálogo com Deus é efetivamente nada contra Jesus, pelo contrário, mas eu não utilizo Jesus para isso. Eu utilizo as divindades, as coisas consagradas para isso. Então, dentro desse processo, o caminho que nos leva na realidade a esse formato colonial e sustentável é porque eu estou dentro do território quilombola, oriundo da minha família materna, veio de Vitória para cá, meu avô trabalhou na primeira linha férrea do Brasil, e sai daqui de Magé por conta das doenças que foram dizimando muitas famílias. E meu avô pega a família toda e sai de Magé e vai para Caxias. Eu nasci em Caxias, eu nasci em Magé. E na minha iniciação, quando eu fiz, porque no Candomblé nós completamos ciclos, e quando eu fechei o ciclo aos 7 anos, Deus me deu um sonho, e esse sonho, quando eu passei esse sonho para minha Orixá, e ela disse, essa missão você vai ter que cumprir. Eu ainda não sabia que teria essa missão de ser para Orixá. Porque
acabou sendo o teólogo, o professor Jairo de Jesus, me dando o título de autoridade civilizatória, porque efetivamente tem uma proposta do resgate dos valores civilizatórios da arte social. E vejo o fenômeno muito mais como uma filosofia do que como uma religião, porque efetivamente nós já nascemos ligados pelo cordão umbilical. Quando nascemos, a primeira coisa que faz é cortar esse cordão, e nós choramos. Essa é a primeira forma de se expressar, é sentimento, vem da alma. Então, os sentimentos de Deus são incalculáveis. Então, dentro desse processo, encarei todas as dificuldades, mas consegui manter esse terreno com essa proposta. Controlado e sustentável, desconstruindo oficialmente todo o processo do capital cognitivo que assola a humanidade. Então, essa coisa de estar sempre à base de velas, ovos e oferendas não é um conteúdo meu, não é uma prática minha. Mercado de Madureira, em alguns casos de artigos religiosos, não me veio com bons olhos, porque eu não fico mandando ninguém lá com lista para comprar. Porque não acredito nas velas de anjo da guarda, porque a vela, para o anjo que te guarda, para mim é desnecessário. Se ele é o anjo que te guarda, eu não estou sendo levantado para ele. Ele tem a luz própria e que vai dar, na realidade, essências para a minha proteção. Então, toda a minha missão como André foi quando eu retornei para buscar, na realidade, a minha historicidade, veio trazer a condição de resgatar a história do Quilombo, que para muitos historiadores de Magé, eu sou nada. Da onde o pai Paulo achou que bondava em Quilombo? Pois eu não achei. A minha família era remanescente de uma boca. Eu não estou achando isso. Isso é fato. E dentro de todos os processos, levou-se um tempo, porque para chegar na realidade a esse reconhecimento é preciso passar pela Associação de Quilombos do Estado do Rio de Janeiro, que é a CLERJ. Então nós fomos reconhecidos pela CLERJ em 2016 e em 2017 nós fizemos a primeira feira do Quilombo. Plantei uma pedra fundamental de uma escola quilombola e uma escola candomblessista, porque nós vivemos nesse país onde temos escolas judaicas, escolas católicas, escolas batistas, escolas metodistas, presbiterianas, mas não temos escolas quilombolas e nem candomblessistas. Nós temos escola dentro do território do Quilombo, mas não com diretrizes didáticas pedagógicas de Quilombo, não com diretrizes didáticas pedagógicas de terreiro. Então, não tinha dinheiro e, dentro desse processo, eu já vinha conversando com algumas pessoas, parceiras que frequentavam o terreiro, da intenção de fazer um pré-vestibular. E aí, dentro desse dia, os professores que estavam lá, depois da ritualística que fizemos, plantar a pedra fundamental, com a obra de obediência ao Senhor, revisto, todo o processo ritualístico com os nossos ancestrais, que se vinha à nossa frente. E aí resolvemos criar um pré-vestibular. Esse pré-vestibular com uma proposta colonial, tendo como uma das disciplinas cidadania, para que desse a esse vestibulando a consciência de direitos e deveres. Ele teria o direito de estudar, mas teria o dever de retornar. E hoje nós temos 3 alunos que estão dando aulas para o vestibular. E dentro desse processo, encaminhar essa realidade de ação foi por ordem e determinação de Ogum, porque para a quebra desses paradigmas, nós criamos dentro de cada quarto do orixá um núcleo de acolhimento social. Porque as pessoas tinham, na verdade, uma certa rejeição, porque o catolicismo era muito forte dentro desse processo, ainda que no território não tivesse a igreja funcional, que nós temos a igreja perto do cemitério, mas que não tinha, na realidade, uma prática muito diária. Nós fizemos um movimento para conduzir a realidade de um pertencimento. E para que tivesse esse pertencimento, nós criamos os grupos de acolhimento. Então, começa com o Exu, que é o MAP, que é o Núcleo de Acolhimento à Comunicação,
ao treinamento técnico, de apoio de amparo desempregados aos estudos tecnológicos, ao aluno, que é mais novo do Departamento da Saúde, o que nos levou no ano passado para Brasília para conduzir a realidade dos espaços na luta contra a pandemia. Então tem todo o processo da religiosidade evangélica que conduz para mim, em minha missão, desconstruir, na realidade, a imagem negativa criada da base estrutural canonista. O candomblé é oficialmente uma estrutura de herança africana. O quilombo, ou qual sua liderança, na realidade, está dentro do território afro-indígena, e todo esse processo da religiosidade nos traz a compreensão de entender o Deus na sua magnitude, na sua presença, na sua onisciência e na sua onipotência, que para mim não é segregador. Então, dentro desse processo, existem diversas formas de chegar a esse Deus, e cada um, dentro da sua singularidade, vai se completar na pluralidade. E esse processo de Bagé, religiosidade, que eu fiquei muito satisfeito com o Simar que me deu para isso, é direcionar esse caminho e ter a oportunidade de desconstruir e poder mostrar o quanto a gente se mantém há esses 31 anos funcionando dessa forma, acolhedora, amparadora, encaminhando pessoas para que se encontrem entre harmonia e alegria, amor e felicidade, bondade, confiança, autoconfiança, segurança, retidão, verdade e justiça. Porque só assim nós encontraremos equilíbrio físico, mental e espiritual para nos manter em bem-estar. Obrigado. Nós viemos até aqui para poder falar a respeito de religiosidade, falar de cristão, mais necessariamente voltados para o município de Magé. Eu não sou de Magé, conheço pouco Magé, eu sou de Belford Roxo, e ali em Belford Roxo trabalhei na Secretaria de Cultura da cidade, como administrador da Secretaria, e, enquanto administrador, fui nomeado pelo prefeito a ser um assessor de assuntos religiosos, tratado no ambiente de cultura. E aí eu achei que tinha uma necessidade extrema de conhecer um pouco mais, estudar e ampliar os conhecimentos acerca de religião. E assim eu fiz, porque eu sou um menino pobre, nascido no morro, em Olaria, mais precisamente aqui o Complexo do Alemão e o Complexo da Penha. Esse meu livro conta essa história, num lugar chamado Cariri, que é o 16º Batalhão, e sou de uma família com 8 irmãos. Não tive o privilégio de poder continuar os estudos a partir dos 16 anos de idade, porque com 12 anos eu já fui trabalhar para ajudar papai a criar os irmãos menores. Aí a gente foi fazer carreira na feira, fazer uma série de atividades, e tinha carteira assinada aos 14 anos de idade com salário de menor. Sou dessa geração, desse tempo. E não tive o privilégio de poder continuar os estudos, parando ali no ensino fundamental, mais precisamente no ginásio, sem poder fazer o ensino médio. E ter um encontro com o ensino médio aos 48 anos de idade. Trabalhando com política, eu era coordenador de campanhas de candidatos a deputado, vereador do Rio de Janeiro e também em Belford Roxo. E um amigo me convenceu a voltar a estudar, porque eu estava ali nessa condição somente para o ginásio, eu era chefe deles. E eles tinham mais estudos do que eu, eram advogados, médicos e tal. Foi um advogado dele que me estimulou. Pastor, você precisa estudar, porque com o ginásio eu podia ser pastor. Eu também fiz básico de teologia, eu também pastor em 1999, já com 40 anos de idade. Fui pastor a vida inteira? Não, de forma alguma. Orei 40 anos, aos 40 anos eu me tornei pastor da igreja evangélica. Fui conhecer o evangelho aos 13 anos de idade, conto isso nesse livro que está ali, porque enquanto criança eu era filho de uma mulher que tinha um terreiro no fundo do nosso quintal. Então eu fui criado dentro do terreiro, batendo tabaco aos 6, 7, 8 anos de idade. A gente trabalhava com ela, terreiro de banda, e já conhecia a Umbanda,
Posteriormente, transitamos pelo Candomblé, com amigos ali naquela localidade, na comunidade de Olaria. Isso foi a minha infância. Depois passei a minha adolescência e a juventude no Evangelho. Ele saiu aos 25 por motivos diversos, que não tem o caso aqui colocar, e voltei para o terreiro, de origem, porque eu tive a minha infância no terreiro. Fiquei 12 anos, voltei para o terreiro, fiquei mais 7 anos no terreiro, ali em Cabo Sul, né? Fui a esse terreiro durante 7 anos, fazendo todas as obrigações da vida, dentro do terreiro de banda, e aos 37, aos 32, 33, saí do terreiro, e fiquei sem religião nenhuma, fora completamente do contexto em termos de religiosidade. Voltei à religião evangélica novamente aos 37 anos de idade e aos 40 fui levado, ordenado a pastor por conta de haver cursado esse básico em teologia. Enfim, só que aos 48 anos de idade eu fui fazer o ensino médio pela EJA, estudei o ensino médio na EJA e aos 50 anos de idade fui prestar vestibular numa universidade particular, né? A igreja pagando ali o meu ingresso na universidade, eu consegui ingressar. Eu tinha achado que a universidade era um escapão, né? Primeiro, eu tinha dificuldade de ingressar, porque a gente que é preto tinha dificuldade de ingressar na universidade, por isso criaram as portas recentemente. Né? E graças a Deus por isso, porque na pós-graduação as cotas já ultrapassaram 52%. E graças a Deus por isso. E fui cursar ali a universidade, fui cursar publicidade, propaganda, comunicação social, cursei aos 53, 54 anos, concluí a minha graduação e aos 58 anos retornei à faculdade para poder fazer a pós-graduação, a mesma universidade que eu estudei, para fazer a pós-graduação e em História Comparada, que tratava da história dos cristianismos e suas origens. E quando eu voltei porque eu era assessor da sua religiosa. Precisava ampliar os meus conhecimentos. E me deparei nessa universidade com um grupo de professores que implantaram esse curso ali, que eram da UFRJ. E aí, estudando a pós-graduação, eles viram em mim competência, capacidade para poder cursar mestrado na UFRJ, me orientar, participei do edital e, graças a Deus, ingressei na UFRJ, me classifiquei, tinha 20 vagas, se não me engano, me classifiquei em 10º lugar, conquistando uma bolsa de cursar o mestrado em História Comparada, mais precisamente fazendo parte do Laboratório de História das Experiências Religiosas. Ali eu fui ter um encontro com o conhecimento mais amplo acerca das religiões diversas e fui trabalhar toda essa temática, toda essa questão. Encontrei com o meu próprio evangelho, com a minha própria religião, mas com uma visão completamente diferente da visão teológica, eurocentrizada que existia, que eu servi durante muito tempo, sendo fundamentalista, sendo um pastor fundamentalista, sendo um pastor com uma visão deturpada a respeito do que realmente Jesus deixou e pregou durante o período que ele teve para cumprir essa missão, como todos nós vimos essa terra para cumprir a nossa missão. Pai, cumprindo a sua missão, esqueci o seu nome. Pai Paulo, cumprindo uma missão, o senhor Nelson, que é meu professor de História Ancestrais da Vida de Caxias, estudando ele por cima, fazendo curso de ele, curso de de maneira que nós precisamos não, é o curso de Histórias Ancestrais, porque eu fui aprender na universidade a questão da ancestralidade. E eu saí da questão do campo da teologia sistemática eurocêntrica para uma teologia que me mostra um Jesus histórico, que me mostra um Jesus negro, que me mostra a origem da humanidade em África, a partir do capítulo 2 do livro de Gênesis da Bíblia, quando nos mostra os livros que cortam o Jardim do Éden, são todos localizados em África. Então, o fundamentalismo é em África, o fundamentalismo da humanidade e, se podemos dizer, da principal religião do mundo, que é a religião judaica, porque foram oriundos dos judaísmos que
que os cristianismos passaram a existir. Eu fui ter esse encontro com esse cristianismo, um cristianismo que apresenta esse Jesus negro, esse Jesus preto, eu sigo, tá? Que é um Jesus que está me direcionando a ampliar os meus conhecimentos e tratar dessa temática. Claro, conheci também, dentro desse contexto, estudando, e fui entender que a própria igreja evangélica no Brasil, ela não é uma igreja europeia. Ela foi trazida por muitos missionários da Europa, mas a primeira igreja do Brasil é a igreja do Chico José Pereira, uma igreja forjada e formada somente por escravizados que ganhavam sua carga de alforria. Ele tinha 300 membros nessa igreja. A história de Agostinho José Pereira é totalmente esquecida. A igreja evangélica no Brasil, eu tenho considerado ela como sendo uma igreja de matriz africana. Pela prática que se tinha de bater os atabaques, de tocar ali, né, de cantar as músicas todo mundo entrava. Inclusive, no próximo ano, nós estaremos dissertando, se Deus quiser, dissertando não, nós estaremos aí ingressando no doutorado, que nós já dissertamos sobre as relações de tolerância religiosa com a minha dissertação de mestrado nas cidades da Baixada Fluminense, a partir da cidade de Belfor Roxo. Estaremos, se Deus quiser, apresentando um projeto que tem ainda como tema inicial o protestantismo de matriz africana e o racismo nos cristianismos evangélicos. Como se pratica racismo dentro do segmento evangélico, as igrejas evangélicas conservadoras dessas igrejas que estão pregando esse evangelho. O evangelho com uma visão única, uma visão deturpada, completamente contrária àquilo que Jesus pregou, aquilo que o meu Jesus Pedro ensinou, que é amar o próximo, que é amar Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo, e não discriminar quem quer que seja com relação às suas escolhas, com relação à sua fé, de forma alguma. Jesus não pregou isso. Jesus pregou amor, Jesus pregou sobretudo um acolhimento, e é sobre isso que a gente tem tratado, e que a gente tem falado, e que a gente vai procurar continuar falando, se Deus quiser, do doutorado que ingressaremos no ano que vem. Que Deus abençoe a todos, continue abençoando as nossas vidas. Acredito que até existam mestres aqui, sacerdotes, que conseguiram mudar alguma coisa na sua comunidade, porque é um trabalho árduo. Quando você fala de religião, você fala de amor, você fala de fé, você coloca toda a sua confiança em algo que deixou de ser abstrato para você há muito tempo, porque nós temos uma materialização concreta. Quem são os nossos orixás? Achei lindo ao chegar aqui e encontrar vários estandes de livros infantis, juvenis. E isso é importante, porque é uma forma de educar. Porque se o povo não tiver educação, ele não terá mais nada. Se você não dá paz àquele ser, aquele cidadão, ele também não te dará paz no futuro. Então nós temos que refletir sobre isso também. A pauta foi a religiosidade em Magé. Nossa, se eu dependesse de Magé para me fazer a minha macumba, eu já teria sido presa, já teria sido enforcada, açoitada diversas vezes, porque eu tenho, desculpa, pessoal, mas eu tenho assim, ó, de ponta a ponta, os crentes que estão abafando, entendeu? Que me cercam. Agora apareceu um tal de reteté, não sei o quê, que até o meu netinho já disse para mim,
seja do Espírito Santo, não digo não, porque ele é muito sagrado, né? Em todas as suas questões, a gente não pode esquecer, pelo menos eu fui criada dentro de uma igreja católica, né? Então não vou esquecer isso, mas é uma coisa que eu tinha, até hoje ele tem imagens de bom para mim. Ainda tem, então você vê o quanto a religião ela deve estar dentro das escolas e deve mostrar para seus alunos, os futuros professores, que a religião é que molda o homem, é que molda o ser. E nós não temos que pegar e temer, como disse aqui o pai Paulo. Por onde a gente esteja falando da nossa ancestralidade, da nossa verdade. Que se a gente acreditar no único Deus, ou no único jeito de viver, ou no único modo de pensar na academia, a gente está perdendo muito. Então, aí eu falei de Buda, Buda falava que o caminho do meio sempre é o melhor, né? Então, que a gente continue nessas margens. Obrigada. Espero que a feira literária, a arte literária de Magé possa ter muitas virtudes. Gente, eu queria fazer 2 agradecimentos. Primeiro, a professora Lucimar, que fez o convite, que criou essa mesa. A Lucimar está vendo uma grande parceira de trabalho. E também ao Weber, que teve muita paciência com a gente via WhatsApp, que foi um grande parceiro para ajudar a gente em tudo, viu, Weber? Muito obrigado por tudo e dizer que essa é a primeira que já posso garantir que é um sucesso. E vocês venham muitas por aí. É isso, agradecer o convite, o Lucimar, enfim, a todos que estão trabalhando no evento. E acho que a palavra é essa, ocupação. Precisamos ocupar os espaços. A gente só vai conseguir transformar neste momento e continuar todo esse movimento de ocupação. Obrigado, minha gente. Quero agradecer também, Lucimar, pela atenção e paciência também. Muito obrigado pelo convite para aqui estar, respondendo a nossa irmã Rita, o pessoal que faz o pessoal pentecostal, chegou no Brasil há coisa de 45 anos, e começaram a provocar a intolerância religiosa. Contra eles, eu também estou dizendo não intolerância religiosa, que não pode continuar a existir. E eu combato eles com meus escritos, com meus estudos, com a minha pesquisa, com o meu envolvimento com a academia, dessa forma que eu estou procurando com eles. Respeito as demais religiões, que Deus abençoe a todos. Agradeço aos irmãos, aos mestres por carinho. Sempre eu posso escutar essa música, eu choro, porque o mestre também, ele é um número, talvez seja essa a visão que muitos têm de Jesus, porque ele foi um grande mestre, e ele deixou um grande legado, mas não deixou religião nenhuma. Um abraço, gente. Então, muito obrigado, Lucimar, por aqui pelo trabalho. Eu acho que a coisa mais importante é que a gente entenda e compreenda que vivemos num Estado laico. E a laicidade desse Estado precisa ser oficialmente aplicada. Eu não acompanho intolerância religiosa, porque eu não sou leite, não sou católico, não sou contra a intolerância, e sim é a luta contra o racismo religioso. O racismo integral. Porque, efetivamente, é esse racismo estrutural que a gente vive nesse país, esse racismo estrutural que está invocado dentro das religiões e religiosidade, como a Adriana
alguém falou desse processo filosófico, e para mim eu vivo isso muito filosoficamente, mais do que a base religiosa, é porque todo o caminho que vai nos levar a compreender nas nossas diferenças é que vai dar, na realidade, a legitimidade que esse Deus, onipotente, onipresente, onisciente, não se agrega, ele agrega. E ele está para todos Deus. E aí eu vou fazer uma pergunta a vocês. O que é que oficialmente não está pela mesa? O que é que oficialmente singulariza a cada um de nós aqui? Que só você tem e que ninguém tem igual. Senhor pastor. E você? Pensamento. Família. Família. Isso se singulariza. Eu? É. A beleza. Minha beleza. Só beleza. Aí a plateia, o que singulariza? Oi? Tá beleza. Concordou com ele? Olha só, a única coisa que nos singulariza, que ninguém tem igual a gente, é a nossa intenção de amar. Isso é. Ninguém tem igual. É por isso que as listas são diversas, porque ali se encontra a impressão digital dela. Então, o que vai singularizar a cada indivíduo é a impressão digital. E é por isso que nas religiões do norte-americano nós temos um ritual chamado palma. Nós batemos a palma diante do Sagrado. Dentro da coletividade, Deus, na sua magnitude, na sua presença, na sua consciência, na sua potência, e cada divindade a qual estamos ali fazendo esse cerimonial, identifica um por um, sem perder ninguém. Porque quando batemos palma, ativamos a nossa pressão digital. Então, ele sabe exatamente o que está ali. Então, dentro dessa coletividade, a singularidade ela é importante, mas a pluralidade vai trazer, na realidade, um desenvolvimento de força. Porque dentro dessa força, a gente compreende que juntos somos mais fortes. Isso é um muito. Só que, efetivamente, isso virou apenas uma expressão. Todo mundo sabe muito. Mas será que a gente pratica verdadeiramente isso? Será que nós somos juntos? A gente reconhece que somos mais fortes? Para mim ainda não. Porque existe ainda a competitividade, existe na realidade o ego, e isso, mestres, doutores, está dentro da academia. A academia é um nicho de ego insuportável. Eu estou mestre de saberes pela UFRJ, estruturando todas as situações dentro de uma realidade acadêmica com os meus saberes ancestrais, porque todo o processo vivido dentro de tange a religiosidade, a espiritualidade, a evolutiva de um pesquisador que chega ao território para fazer sua pesquisa, na sua grande maioria das vezes, exerce, nunca volta. E se apropria de uma história que chegaram no território para saber, mas eles vão desenvolver a sua tese, a sua dissertação, de mestrado, sua tese de doutorado, e quer falar pela gente. E isso é efetivamente um processo de racismo estrutural. Todo o caminho que vai tratar essa religiosidade e traz a força desse Deus onipotente, onipresente, onisciente, está na nossa individualidade. Porque nós somos todos iguais diante das nossas diferenças, na mão e nos olhos desse Criador. Né? E que ele mesmo possa nos abençoar. Bom, gente, quero agradecer a presença de todos e todas. Falar do meu orgulho de estar aqui, né, nessa mesa. Acho que essa mesa se juntou, não foi à toa, né, porque a gente veio com todo o histórico aqui, né, pós-abolição, história dos povos originários e africanos aqui, Magé, a sua diáspora, juntando com as religiosidades daqui de Magé e da Baixada Fluminense, de modo geral. Então, nada é à toa.
seja a primeira